1, versículo 3, diz assim, ó: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Aqui a palavra de Deus está dizendo que Cristo apareceu aos discípulos dele durante 40 dias e ensinava as coisas ao reino de Deus. E o que me chama a atenção aqui é que Cristo, ele ensinava as coisas concernentes ao reino de Deus. Aqui ele está dizendo para mim e para você não perder tempo falando de política. Aqui ele está dizendo para mim e para você não perder tempo sabendo ou querendo saber como é que vai ser a próxima série ou como vai ser o próximo capítulo da novela. Cristo, ele não perdia o seu tempo falando disso. Cristo, ele não perdia o seu tempo falando da vida do irmão. Cristo, ele não perdia seu tempo querendo saber do que o irmão está fazendo, do que o irmão deixou de fazer. Não. Aqui a palavra de Deus nos está dizendo que Cristo, ele estava preocupado com o reino e preocupado em ensinar como você ia para o reino. Ele estava querendo deixar isso claro para os discípulos, para os apóstolos, para aqueles que o seguiam. E isso aqui fica de lição para nós, irmão, que nós devemos estar preocupados. O que tem circulado na tua rede, na tua mente, o que tem passado pela tua mente. E a palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Não é verdade? Isso é uma verdade, porque é bíblico. Então, o que nas tuas rodas de amizades, ou o que você tem conversado, o que você tem falado, que tipo de assunto você tem aceito, ouvido e até mesmo concordado? Aqui a palavra de Deus nos diz que devemos falar sobre coisas do reino de Deus. Aqui a palavra de Deus diz que devemos nos preocupar com as coisas do reino de Deus. E muitos de nós, uma geração, não estamos preocupados nas coisas do reino e nem das coisas que interessam ao reino, mas estamos preocupados com tantas coisas. As nossas conversas, o nosso coração está cheio de tanta coisa. Eu dou glória a Deus. Eu queria dar um testemunho de um jovem, do Marcos, que quando esse jovem ele vem, glória a Deus pela vida dele, porque quando ele vem falar comigo, ele nunca vem falar sobre qualquer outro assunto senão Bíblia. E eu dou glória a Deus por causa disso, porque isso é uma lição para mim. É isso que ele está dizendo para mim, ó: fala disso, fala das coisas de Deus, fala da Bíblia. Quer conversar com teu irmão? Fala das coisas de Deus, não fala de outras coisas não. Tem tanta coisa acontecendo no mundo, irmão. É como o pastor pregou ontem, tanto cristão empolgado, envolvido em política. E o que mais dói é saber que é uma igreja que prega tanto contra a política, que fala tanto contra a política, e tem irmão ainda envolvido em política, com coração na política, falando de política, porque aqui a palavra de Deus nos diz aqui, ó, a palavra de Deus nos diz: tu vai falar do que teu coração está cheio. A tua boca, o que tu fala, é um testemunho do que está cheio teu coração. Isso é uma lição para nós, irmão. Eu tenho falado de política, defendido o candidato, defendido um lado, defendido o outro, mas a palavra de Deus eu não tenho defendido nada. Eu quero defender o reino de Deus, eu quero falar das coisas de Deus. É uma lição para mim e para ti. Eu quero falar dos mistérios de Deus. Eu quero falar dos feitos de Deus, daquilo que Deus fez no passado e daquilo que Ele ainda pode fazer, daquilo que Deus tem feito na minha vida, testemunhar para uma pessoa, que Ele pode fazer na vida de outra pessoa também. É isso que Deus tem nos chamado, nos buscado para fazer, para falar das coisas dEle, não das coisas aqui da terra, das coisas de homem, não. Deus tem nos levantado para uma geração que está perdida. Deus acabou de falar, usando a irmã Yara, que os tempos vão ficar mais difíceis ainda. E você como está, irmão? Se nós não estivermos focados, com o coração nas coisas de Deus, não vamos suportar, irmão, esse tempo difícil. Nós vamos, uma coisa que eu até falei no culto de jovens, às vezes vem a pancada para nós, mas por nossa negligência, porque estamos falhando com Deus. Vem as pancadas, mas o que a gente faz? A gente coloca a culpa em Deus. O que a gente faz? A gente deixa de fazer a obra de Deus. Às vezes vem a pancada, está tão difícil de carregar, de levar esse evangelho, está tão difícil, estou sofrendo em casa, estou com problema em casa, problema no trabalho. Beleza, mas a culpa é de quem? É como o pastor pregou hoje. A culpa é de Deus, por isso eu vou deixar de fazer a obra de Deus, por isso eu vou deixar de estar lá na praça cooperando, por isso eu vou deixar de estar aqui nas orações, intercedendo pelos irmãos, pela obra, por esse mundo aí.
Então, Deus está nos ensinando isso. Nós devemos estar com o nosso coração na obra de Deus, nas coisas dele, do reino, do que vai me levar para ele, não nas coisas do mundo, irmão. Tem muita gente se perdendo e não suportando a pancada, é porque o coração não está em Deus e nem nas coisas dele, não está ligando para nada disso aqui não. O coração está trilhando, está andando por tantas coisas. E Deus, ele tem te chamado, mais uma vez Deus tem te chamado. Deus está te chamando para tirar teu coração, as tuas expectativas do homem. Às vezes nós confiamos na política, é porque o nosso coração ainda confia no homem ainda, no que o homem pode fazer. Mas eu te digo uma coisa, o coração daqueles homens de Deus, desses homens de Deus aqui que Cristo está falando com eles, dessa igreja que houve um grande derramar, um avivamento, o coração deles estava em Cristo, a confiança deles estava em Cristo. A minha confiança não está em deputado, a minha confiança não está em prefeito, não está em presidente. A minha confiança está no Senhor. Assim como Davi dizia, irmão, no Salmo. Assim como ele dizia, o Senhor é minha fortaleza, o Senhor é minha luz, o Senhor é meu tudo. Então, que evangelho nós temos vivido, irmão, para confiar em homens? Às vezes, o problema de tu levantar uma bandeira de um homem é que amanhã o homem muda, se transforma, ou peca, transforma, cai, se desvia. E como é que fica a tua cara com a bandeira que tu levantou? Como é que fica? Como é que fica a cara do cristão? Não, você quer um certo, depois tu vai descobrir que não era. Como fica a cara do cristão? Que tu levantou, tu trabalhou, como fica? Então Deus tem nos chamado, irmão, para um novo tempo, para um tempo de buscar mais Ele. Eu queria falar sobre isso, o Senhor tem me incomodado de avivamento. E o Senhor me levou a falar para Débora sobre avivamento, e o que o Senhor mandava falar para ela me tocou, porque uma vez o Senhor disse para mim orar pelo avivamento, e isso veio me confrontar. O que eu falei, olha como Deus usa, Deus me usando para falar para ela, ao mesmo tempo que eu falava para ela, mexia comigo, trabalhava nela e trabalhava em mim, e eu lembrava da sede de buscar, da sede de querer mais de Deus, da sede de um avivamento. A Deus por meio da Yara falou que tempos mais difíceis estão se aproximando. E como vamos enfrentar esse tempo difícil sem um grande avivamento, irmão? Nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos de um grande derramado do Espírito Santo. Nós precisamos mais do Espírito Santo. Se não for o Espírito Santo de Deus trabalhando nessa geração, nesse povo. É por isso que Deus tem nos levantado para orar cada vez mais. É por isso que Deus tem nos cobrado a buscar mais, entregar mais para Ele, a fazer mais para Ele, porque existe um povo aí fora precisando, e precisamos orar mais para que o Espírito Santo de Deus enche o coração desse povo, para que eles venham a se olhar, irmão, porque muito desses do povo, do mundo, eles não saem do mundo, porque ainda há capas que impedem eles de se observar, e é o Espírito Santo que vem remover essas capas. É o Espírito Santo que vem tirar tudo que impede da pessoa se olhar e ver, eu não mereço nada, eu sou fraco, pequeno mesmo, e eu preciso do Senhor urgente, eu preciso do Senhor agora. Quando olhamos para os avivamentos, irmão, passados, as pessoas vão perguntar para quem viveu no avivamento, para quem estava liderando, o que vocês fizeram, o que aconteceu, e a resposta sempre é a mesma, é oração. É oração, dedicação à oração. É dedicação à busca por mais de Deus. Queremos um avivamento sem buscar a Deus. Queremos um avivamento sem buscar mais de Deus. Queremos poder do alto. Tem faltado isso nessa geração, irmão. Tem faltado o poder do alto. Tem faltado o poder de Deus para a gente impactar essa geração. Tem faltado isso. Por quê? Porque está faltando oração. Está faltando busca por Deus. E Deus tem nos chamado para isso, para a gente buscar mais de Deus, para a gente buscar mais Ele, não como um propósito nosso, para eu viver um avivamento, não, mas para que te alcance. Tem tanta gente precisando, irmão. Se a gente for olhar a história, eu não estudei as histórias dos avivamentos, mas eu ouvi alguns, e todos os que eu vi, o avivamento, o que precede um avivamento é o arrependimento. Se você olhar para todo o avivamento, você vê choro, pranto, quebrantamento, é porque o homem, ele percebeu quem ele era, e é o Espírito Santo que faz isso. Então precisamos desse derramar para que o homem aí fora se enxergue, olha, eu preciso de Deus, eu preciso de mais de Deus,
existe uma briga teológica entre arminianismo e calvinismo, mas em um ponto eles se unem, que é a depravação total do homem. Nesse ponto eles se unem, que o homem é totalmente depravado por si só. Então, quando o homem entende isso, que eu sou mau, que a minha natureza é má, que eu tenho uma raiz de pecado que vem de Adão, e que eu preciso de Deus, urgente de Deus, nós vamos e nos entregamos para Ele. É o que devemos fazer, é nos entregar para Ele, é buscá-lo mais, é saber que, como a Maiane falou, que eu não conhecia esse termo, da graça restritiva, que Deus, Ele restringe, quando Deus vê que a pessoa não quer mais, não quer ouvir a palavra dEle, tem um coração teimoso, Deus restringe, Ele tira aquela graça dEle que impedia Ele de pecar. E eu achei isso interessante, é uma verdade, porque em Romanos fala que Deus entregou aqueles homens suas paixões, porque eles viam, há um testemunho de Deus, lá em Romanos fala, há um testemunho de Deus, que você olha o poder de Deus aqui, a todo momento, não precisa nem pregar, o homem ele vê o testemunho de Deus a todo momento, e ainda assim Deus levanta uma geração para pregar a palavra dele, para ensinar a palavra dele, para trazer o centro do evangelho, para trazer para Deus, e é disso que temos falado e pregado o evangelho, amém?